Olá, está no ar mais um programa Diálogos que hoje fala sobre cinema alternativo. Mas e você? Sabe quais são as diferenças entre os filmes hollywoodianos e os filmes alternativos? Vamos ver um VT rapidinho? Pode soltar. Titanic, Harry Potter, Piratas do Caribe, Avatar. Você certamente conhece esses grandes sucessos de Hollywood. Mas e o cinema alternativo? Os filmes dessa categoria dispensam grandes produções. No enredo, situações reais que vão além do entretenimento, despertando a reflexão. Pequena Miss Sunshine, Laranja Mecânica, Adeus Lenin e O Iluminado são exemplos de filmes alternativos que fizeram sucesso entre público e crítica, tanto quanto muitas produções de Hollywood. E para que a gente possa discutir um pouco mais sobre esse assunto, nosso convidado é o João Nunes, que escreve sobre cinema para o jornal Correio Popular. Bom dia, João. Bom dia. Muito obrigada pela presença. Então, o que a gente pôde perceber é que a diferença mais gritante entre os filmes hollywoodianos e os filmes mais alternativos é a quantidade de verba disponibilizada. Mas quais são as principais diferenças mesmo? Basicamente é isso mesmo, assim, um cinema dito comercial, de grande produção, é um cinema caro. Enquanto o cinema independente custa muito mais barato, assim, infinitamente mais barato. Mas a questão não é só a grana, não é só o dinheiro, né? Há uma questão de linguagem. Assim, o cinema comercial investe basicamente naquilo, no público, na grande plateia. E o cinema independente pode se dar o luxo de trabalhar melhor a linguagem de uma maneira que assim, ele não seja tão preocupado com o comercial, com o resultado final. Basicamente, o que interessa é a linguagem mesmo. Entendi. E meio que senso comum, assim, a gente, quando estava fazendo a pesquisa, viu que existe muito essa ideia de que o filme alternativo ele é documentário. Não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum. Existe inclusive um festival nos Estados Unidos, que é o The Sundance, que é famosíssimo, né? Que é um festival de cinema independente, e grande parte das produções que competem lá é de filmes de ficção. Ou seja, o documental é só uma das alternativas. Mas há muitos filmes de ficção que são independentes. E entre essas temáticas de ficção, quais são as mais abordadas, assim? Então, na verdade, assim, o cinema, independentemente dele ser comercial ou independente, a preocupação não é a temática. Você pode fazer um grande cinema com temáticas comuns, entendeu? Agora, obviamente, há uma certa liberdade maior para você buscar temas mais complicados, mais complexos no cinema independente. Por exemplo, você vai vender um produto para o mercado e fala, bom, meu filme fala sobre suicídio. Já o produtor já fica com o pé atrás, né? No cinema independente, sim, isso é possível fazer, entendeu? Você vai falar sobre eutanásia, é um tema complexo. No cinema comercial já não aceita muito. No independente é possível fazer. Não existe tanto aquela preocupação do que vai vender e vai lucrar, né? Uma coisa assim. Exatamente. Agora, coincidentemente, há coisas muito interessantes disso. Eu falei em eutanásia, um filme chamado As Invasões Bárbaras é sobre a eutanásia, e, no entanto, foi um grande sucesso público. E era um filme independente, entendeu? Então, assim, são coisas meio contraditórias no cinema, né? Quando você faz um filme independente achando que ninguém vai ver e, de repente, ele faz uma grande bilheteria. Bacana. E como que tem sido a produção aqui em Campinas, mais ou menos? Os grupos? Olha, aqui na região, na verdade, tem duas coisas. Você tem o Polo de Cinema de Paulínia, que tem o cinema, digamos, mais comercial. Por exemplo, um filme como De Pernas para o Ar, que foi visto por 3,5 milhões de pessoas. É um filme de mercado, feito para alcançar grandes plateias mesmo. Né? E tem um filme que está sendo rodado, até a semana passada estava sendo rodado aqui, que chama Cores, que custou baratíssimo e que a preocupação dele é exclusivamente participar em festivais e trabalhar com linguagens. Tanto que ele chama Cores e é feito em branco e preto. Tá bom. Em Campinas, você tem uma produção muitas vezes menor, obviamente, mas eu citaria um exemplo de um cineasta daqui, o Victor Steinberg, que acaba de rodar um filme, um longa-metragem de ficção que custou R$4 mil. Então dá para fazer, né? Dá para fazer, assim, só que tudo na base como se diz, na base da brodagem, né?
Bom, João, muito obrigada pela entrevista. Desculpa ter te interrompido. Obrigado. Mas para quem quiser ter mais contato com o trabalho do João, é só acessar o blog, que está aí o endereço na tela. E, gente, olha só, Tropa de Elite 2, dirigido por José Padilha, é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2012. O filme brasileiro vai agora disputar uma vaga entre os indicados a concorrer a melhor filme estrangeiro. Segundo Ana Paula Dourado, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, os produtores do filme receberão apoio logístico e financeiro para divulgá-lo lá fora e liderar a campanha pró-indicação do filme. Outra coisa, as classes mais ricas no Brasil são as maiores consumidoras de filmes piratas. Que coisa, né? Os dados do FEComércio, do Rio e do Instituto Ipisos mostram que 76% das classes A e B comprou DVDs piratas neste ano. Além dos filmes chegarem ao primeiro lugar nos mercados piratas, a justificativa para a preferência dos produtos falsificados está no preço do produto, muito mais barato que o original e na facilidade de encontrá-los. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora, mas no próximo bloco conheça mais sobre o Museu de Imagem e Som de Campinas. Voltamos logo. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. Já estamos de volta com o programa Diálogos, que hoje traz o tema cinema alternativo. A gente já fez algumas discussões sobre quais são as principais diferenças entre o cinema hollywoodiano e as produções alternativas, e agora a repórter Rita Azevedo nos mostra como tem sido o interesse popular por filmes alternativos no quadro O Povo Fala. Blá, 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 blá. Você se interessa por cinema alternativo? Sim, eu me interesso, eu gosto. Então, nunca fui atrás para procurar saber como que funciona e tal, não tenho conhecimento disso. Sim, eu gosto muito. Eu acho que deveria ter um maior incentivo da televisão aberta para esses documentários, porque a gente vê por aí que tem gente que não se interessa e é uma coisa muito importante. Eu não conheço esse tipo de cinema. Me interessar eu me interesso, mas eu acho que falta incentivo, né, na televisão brasileira. Então, mesmo com pouca divulgação, o cinema alternativo encontra espaço aqui na cidade de Campinas. É o que você confere agora com a reportagem de Andréa Nunes. O Museu da Imagem e do Som existe em Campinas desde 1975 e tem como proposta o oferecimento de diversos cursos de história do cinema, fotografia e métodos de filmagem, além do acervo tecnológico e da exibição de filmes alternativos que acontecem no espaço. O critério, a escolha, que filme vai ser exibido, que ciclo vai ser feito, é uma experiência de autogestão. Ou seja, não sou eu, funcionário do museu, que escolhe o filme. Quem escolhe é o próprio público frequentador. Diferentes segmentos de público, diferentes públicos se agrupam e trazem a proposta. Cabe a nós manter o espaço, abrir o espaço, colocar o equipamento em funcionamento e definir datas e horários de acordo com a agenda. A única condição que a instituição, que é o museu, propõe é o debate. Tem um público fiel que vem aqui, muitas vezes nem sabe qual é o filme que vai ser exibido, mas sabe sempre que tem um filme interessante e o debate. Eu diria que esse público ele é 70%, 80% de jovens, principalmente estudantes. As dificuldades para a produção do cinema alternativo são várias, desde a falta de apoio até o próprio interesse do público. Alternativo é um termo que até merece uma reflexão, porque existe um cinema hegemônico, um cinema
enquanto indústria que ocupa salas comerciais e também, de forma quase absoluta, a telinha da televisão. E muitos ficam com a impressão que é o único que existe. Porque os alternativos, né, os que são diferentes desse, não têm a mesma veiculação, né, não tem espaço. O que me preocupa não é apenas o que existe. O que me preocupa não é a hegemonia do cinema comercial. O que me preocupa é a ausência do cinema não comercial, o cinema inventivo, o cinema que procura contar histórias diferentes ou contar as histórias de uma maneira diferente. O que me preocupa é a ausência disso. Atualmente, o Miss Campinas está com uma exposição com o nome de Memória aos 10 anos de assassinato de Toninho. Essa exposição conta com 29 fotografias produzidas por 12 fotógrafos campineiros que registraram Toninho em sua época. A exposição vai até o final do mês. Minha tristeza diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. E para quem se interessou por cinema alternativo, uma outra oportunidade de assisti-los é no Cineclube Película Livre. Organizado por estudantes da Unicamp, o Película Livre apresenta todas as terças-feiras no prédio do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, o IFISH, filmes nacionais e internacionais. Você pode conferir mais informações no site cultura.cps/blogspot.com. Gente, a repórter Juliana Vieira bateu um super papo com o produtor Rafael Salazar. Vamos conferir? Cada parte da Amazônia é diferente da outra quanto às espécies que ela abriga. E nós estamos em uma dessas ecorregiões que, portanto, não pode ser substituída por outra. Conflitos ambientais e questões sociais. O documentário pode ser um instrumento audiovisual para defender causas. Este é o caso de A Margem do Xingu, Vozes Não Consideradas. Mais que um filme, a produção independente é um manifesto contra a construção da usina Belo Monte. Liberdade na criação ou falta de incentivo financeiro? Modelo hollywoodiano ou opção pelo faça você mesmo? Quais são as opções necessárias ou inevitáveis para que se produza cinema independente no Brasil? Diante de uma sociedade magética, de que forma e até que ponto quem tem uma câmera na mão pode produzir o filme que se tem na cabeça? O diretor veio da Espanha e está fazendo vários projetos no mundo que questionam o modelo de desenvolvimento atual. E quando eu apresentei esse tema para ele sobre Belo Monte, ele se interessou bastante por ser Amazônia, por ter questão indígena e por tratar um tema muito amplo da questão do desenvolvimento no Brasil, né? Esse é um filme totalmente independente, né? A gente fez ele com recursos próprios e muita garra, trabalho de muita gente aí. Em muitos momentos a gente não tem dinheiro, agora mesmo a gente não tem dinheiro para distribuir, falta dinheiro às vezes para enviar um filme pelo correio para um festival. Em julho deste ano, no 4º Festival Paulina de Cinema, o longa-metragem recebeu o prêmio de melhor documentário pelo júri popular. A gente vai continuar inscrevendo em festivais, né? Então, todos os festivais nacionais, e inclusive no exterior. E no Brasil a gente fechou uma parceria com a da F5, que é a distribuidora do Circuito Fora do Eixo. Uma coisa mais de cinema de guerrilha, assim. A gente não busca um filme para entrar numa sala comercial, enfim. Bom, pessoal, o programa Diálogos de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima edição. Tchau!